Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje me apresentar para você e contar exatamente como é que eu ingressei no mercado da beleza. Bom, então era mais ou menos o ano 2000. Eu tive uma trajetória antes de bancária, trabalhava num grande banco que foi comprado por um banco maior ainda. E nessa história toda de comprar, né, e fazer as fusões do banco, meu pai me fez uma proposta. Para que vocês entendam, a minha família ela já tem alguma ligação com o mercado da beleza há algum tempo, principalmente o meu pai. Eu contei no outro vídeo que minha mãe tem formação de cabeleireira e atuou algum tempo como manicure, mas meu pai foi o idealizador, vamos dizer assim, do mercado que a gente atua hoje dentro da minha família, né? Então, meu pai tem uma história muito bacana de como ele começou a se envolver com isso. Ele tinha uma esposa na época e eles foram a um grande instituto de depilação em São Paulo e acharam, né, ela achou que recebeu um mau atendimento na época. E aquilo ficou na cabeça, né? Se teve um mau atendimento, como é que a gente pode então agora usar isso para transformar esse mercado? E aí meu pai abriu seu primeiro salão de beleza, isso certamente há mais de 30 anos atrás. E de lá para cá a gente veio trabalhando nesse mercado com um foco em depilação, porque depois o passo seguinte do meu pai foi construir ele começou vendendo a cera que ele fazia, né? E as pessoas começaram a gostar e não ficou somente naquele meio de amigos que pediam: "Poxa, o senhor pode me vender um pouquinho do que o senhor fabrica para o senhor?". E a coisa foi tomando uma proporção até que a gente teve que realmente investir e montar a indústria de produtos depilatórios. Bom, e aí no ano de 2000 meu pai já tinha alguns salões, já tinha se casado novamente, né, paizinho? E já tínhamos então a empresa de ceras depilatórias, né, e eu trabalhava no banco, cada filho nós somos em 4 filhos, cada filho tinha uma atividade, a minha irmã mais velha passou a ser sócia da então atual esposa do meu pai num dos salões. E eu tinha uma trabalhava no banco, mas cansada também um pouco daquela rotina de atendimento, né, trabalhava especificamente na área de atendimento, fazia alguns treinamentos já, e já supervisionava uma área com uma boa equipe de pessoas ali sob a minha responsabilidade. Na época, acredito que eram mais ou menos 20 pessoas. Então, quando eu disse ao meu pai que eu estava bem cansada, né, desse mercado, ele me deu a sugestão, então, por que que você não compra um salão? Meu pai já fornecia material para muita gente em São Paulo e, portanto, tudo isso que são os problemas atuais já existiam no passado, né? Eu não encontro profissional para trabalhar, nossa, como as pessoas são difíceis, enfim, as reclamações que perduram nesses últimos 20 anos que eu tenho visto. E aí, meu pai sugeriu que eu comprasse, então, o meu salão atual, e foi aí que eu fiz a tentativa de ingressar nesse mercado, achando que ia ser hiper fácil, que eu já conhecia equipes, eu já sabia administrar pessoas, e aí foi assim um começo bastante complicado, né? Eu diria que assim, quem passa nessa tempestade do primeiro ano, que é você entender, né, os pormenores do negócio, como exatamente são essas pessoas, qual é a melhor forma, se é que existe uma boa forma de administrar, né? Mas enfim, a gente pegou, e fizemos na nossa família um tipo de administração que a gente não via acontecer então nos outros lugares, né? Tanto com os profissionais quanto administrativamente. E aí, 20 anos para cá, eu vim crescendo no meu trabalho, com a minha equipe, que quando eu comprei o meu espaço, tínhamos
Eu acho que nós éramos em 4 ou 5 pessoas, acredito que 5, éramos 4 profissionais e uma pessoa na recepção. E eu me lembro, assim, exatamente como se fosse hoje, o nosso primeiro mês de atendimento eram feitos na administração passada, né, foi entregue para nós com mais ou menos 320 e poucos atendimentos. E o primeiro mês de trabalho nós fizemos mais de 700, então nós dobramos aquela produção. E de lá para cá a gente só cresceu e obviamente o crescimento tem um preço. Depois eu vou falar para vocês num outro vídeo, numa outra videoaula, quais são as vantagens de você ser grande e você ser pequeno, que às vezes as pessoas acham que ser mas você consegue porque você é grande, porque você tem muita gente, você consegue, só que quem tem um tamanho específico hoje, eu nem me considero grande, não começou desse tamanho. E é isso que é importante que as pessoas entendam. Eu também tive uma trajetória de abrir e passar o meu primeiro mês em vários dias atendendo uma pessoa por dia. Eu não tive a experiência de não atender ninguém, né? Porque eu já comprei o lugar em funcionamento, mas quantos passam por essa rotina de atender uma pessoa, de atender duas, de ter vontade de fechar o estabelecimento mais cedo porque você não tem movimento. E a gente tem que ter uma regra, um critério de funcionamento, que eu expliquei bem direitinho no vídeo que a gente fala sobre funcionamento geral. Então, o que que é importante a gente saber? Que para crescer, para que você tenha resultado, você tem que ter primeiro calma, né? E você tem que plantar. Porque não tem como você, né, nenhum negócio eu acho, eu vou falar do meu mercado, mas eu imagino que nenhum negócio é fácil a ponto de você falar: em 1 mês, em 2 meses eu vou conseguir resolver. Essa fórmula mágica não existe, né, a gente tem que plantar, ter um tipo de comportamento administrativo que muitas vezes é difícil que você tenha, né? Mas se você quiser colher um fruto lá na frente, você tem que fazer essa colheita, essa plantação para ter essa colheita. Bom, e durante esses 20 anos, eu me formei em marketing, eu sou técnica em química, eu tenho pós-graduação em cosmetologia, eu fiz alguns cursos na parte não é administração pessoal, não me vem a palavra agora, mas eu fiz cursos de inteligência emocional, eu fiz cursos voltados para N coisas, né? E uma coisa importante que eu falo para cursos, quando as pessoas me perguntam, quando eu tenho que dar alguma orientação em aula, é exatamente nunca pare de estudar. E não significa que a gente precisa estudar o tempo inteiro sobre o nosso mercado, porque outras atividades, outros cursos também vão dar para gente, assim, uma porção de ideias, se você estiver aberto para absorver o tanto de coisa interessante que tem em outras áreas. Então eu vejo às vezes administradores assim que já são administradores e que não se interessam em estudar mais ou ficam maçantemente estudando o seu mercado e não aplicam. Adianta que eu saiba as coisas se eu não colocá-las em prática? Não, eu preciso, obviamente, entender como funciona e pôr em prática. O método em que eu trabalho, quando eu conto na sala de aula para os meus alunos, né, para esses muitos alunos que eu tenho desde 2012 que eu venho ministrando aulas, as pessoas ficam, nossa, mas parece que é fácil. É fácil, só que você tem que ter uma disciplina e um comportamento constante. Porque por mais fácil que seja, não vai acontecer uma implantação de uma alteração que você queira fazer no seu negócio do dia para a noite. Você não vai dormir com um problema e acordar solucionado. Você pode acordar com a possibilidade da resolução, mas você vai ter que trabalhar para implantar. E lembra que eu falei que a gente tem um pouco de administração da nossa casa, de regras, com, por exemplo, com filhos? Se eu não for firme nesse comportamento, em ficar, em insistir, não vai dar certo, porque eu vou me deixar vencer pela criança que se joga no chão, pelo profissional que você não adverte,
né, porque você considera que você agora já tem uma relação com ele, então que difícil, né. E tem coisas que independem do relacionamento. Você não deixa de amar um filho porque você repreende, muito pelo contrário. Tem uma coisa que eu digo sempre nas minhas aulas que é assim: só reclama da gente e só fala muito para que a gente mude ou nos alerta as pessoas que gostam de nós. E isso vale para o cliente, vale para o profissional, vale para o nosso filho. A gente só reclama porque a gente realmente se importa, entende? Então, administrar é ser uma mãe chata. A gente precisa ser, às vezes, uma mãe chata, né? A gente não pode ser uma mãe chata o tempo inteiro, mas a gente é uma mãe chata. Então, essa minha história vem com esses 20 anos de experiência de administrar pessoas, de crescer de 4 para. Nós tivemos já na nossa equipe quase 40 pessoas no total trabalhando, e eu jamais parei de estudar, eu sempre estou estudando, não importa se é na minha área ou não, e as outras áreas me trazem tanta coisa interessante, tanta coisa boa que eu consigo aplicar para o meu negócio, coisas da área também, trocar ideia com aluno, com profissional, com outras pessoas que também ministram aulas, eu tenho muitos colegas, então a gente não pode parar. Então eu não parei de estudar, eu não parei de me dedicar e não paro de experimentar também o que eu aprendo. Isso é importante, a gente pôr em prática. O empresário, o empreendedor, ele não pode ser preguiçoso. E muitas pessoas pensam assim: isso é muito difícil de fazer. E como é difícil, a pessoa se dá a desculpa de que então, poxa, eu não consigo, porque é difícil mesmo. Se você tiver para você de que qualquer pessoa consegue, que é fácil, você se obriga a fazer. E muita gente quer usar a desculpa ainda a vida inteira para não ter que agir. Então é fácil a pessoa me dizer: "Ah, você funciona por isso, isso e isso". Eu não comecei do tamanho que eu tô hoje, né. Eu também tive uma estrada pela frente, eu também tive dificuldades, só que eu permaneci na rota, eu permaneci no comportamento. E isso é que é a grande dificuldade e que as pessoas entendem, mas não praticam, não querem fazer, tá bom? Então eu espero que a gente se veja agora num próximo vídeo, com novas orientações e com talvez mais dúvidas, mais assuntos interessantes, tá? Te vejo em breve.